Raymond Moody dedicou 50 anos de sua vida a uma pergunta que ecoava no silêncio. Uma pergunta que poucos ousavam formular. O que existe entre a vida e a morte? E a resposta que ele encontrou. Essa resposta desafia cada crença que você já acalentou em seu coração. Quando o seu coração silencia, quando a sua mente se apaga como uma chama ao vento, quando os médicos, com seus rostos solenes, pronunciam a palavra óbito, um espaço se revela, um território desconhecido, onde a ciência se perde em conjecturas, as religiões simplificam em dogmas, e incontáveis almas viajaram e retornaram, trazendo consigo fragmentos de um outro mundo, um espaço, um plano intermediário. Não é o céu que vislumbramos em nossos sonhos de esperança. Não é o inferno que tememos em nossos pesadelos mais sombrios. E certamente, não é o vazio frio e implacável do nada absoluto. É algo infinitamente mais perturbador e, ao mesmo tempo, de uma beleza que transcende a compreensão. Nos próximos instantes, vou revelar o que as pesquisas mais recentes, incluindo o renomado estudo AWARE-SEGOIS de 2023, com seus 577 pacientes, confirmaram sobre esse território enigmático. Vou desvendar os segredos que 55 mil sessões de regressão hipnótica documentaram sobre a jornada da alma entre as vidas. E vou unir tudo isso às descobertas revolucionárias de Raymond Moody, o pioneiro, o visionário. Mas antes, preciso te fazer uma pergunta. Alguma vez você já despertou de um sonho tão vívido, tão real, que por alguns segundos preciosos, você perdeu a noção de onde estava? Você não conseguia discernir a linha tênue entre a realidade e a imaginação? Você não sabia se estava vivo ou se já havia partido para o desconhecido? Esse breve momento de confusão, essa fronteira nebulosa entre dois mundos, é apenas um pálido reflexo, uma sombra fraca do que milhares de pessoas experimentaram ao cruzar o limiar da morte e retornar, trazendo consigo ecos de outra dimensão. A maioria das pessoas encara a morte como um interruptor, simplesmente ligado ou desligado, vivo ou morto. Mas Raymond Moody desvendou a maior mentira que nos contaram ao longo dos séculos. A morte não é um interruptor, é uma jornada, uma peregrinação da alma. E essa jornada, inevitavelmente, nos leva a um território que ele audaciosamente chama de o espaço entre. Em 1975, quando Moody lançou seu livro Divisor de Águas, Vida depois da Vida, a comunidade médica o ridicularizou impiedosamente. Experiências de quase morte, túneis de luz, seres de pura energia, parecia enredo de ficção científica barata. Mas hoje, 50 anos depois, as evidências são incontestáveis, esmagadoras. O estudo Aware Tools, liderado pelo incansável Dr. Sam Parnia, com uma amostra de 567 pacientes em 25 hospitais dos Estados Unidos e do Reino Unido, revelou algo que deveria ter abalado os alicerces do mundo científico. 40% dos pacientes que sofreram parada cardíaca e foram milagrosamente ressuscitados relataram alguma forma de consciência, alguma percepção, durante o período em que estavam clinicamente mortos. 20% descreveram uma experiência completa de morte, rica em detalhes e emoções. E 3%, inacreditavelmente, tiveram consciência visual e auditiva clara, nítida. Mas aqui reside o aspecto mais perturbador. Os eletroencefalogramas desses pacientes mostraram um aumento surpreendente de ondas gama,
o tipo de atividade cerebral intimamente associada ao pensamento complexo, à cognição superior e à consciência lúcida, até 1 hora após seus corações pararem de bombear sangue. 1 hora inteira, quando os cérebros deveriam estar completamente desligados, inativos, silenciosos. Então, o que se desenrola nessa hora? O que existe nesse espaço efêmero, entre a vida que se esvaiu e a vida que ainda não ressuscitou? Moody dedicou décadas coletando meticulosamente testemunhos, relatos em primeira mão. E o que ele descobriu foi uma consistência inquietante. Pessoas de diferentes culturas, de diferentes religiões, de diferentes idades e origens sociais, descreviam experiências notavelmente similares. E uma das mais fascinantes era a sensação de estar em um lugar que não pertence nem a este mundo, nem ao próximo. Os pacientes o descreviam como um espaço de transição, um lugar de passagem. Alguns o chamavam de antessala, um local de espera. Outros o denominavam umbral, uma fronteira. Outros ainda usavam o termo tibetano bardo, para descrever o estado intermediário entre as mortes e os renascimentos. Mas todos, invariavelmente, concordavam em um ponto essencial: era real, tão real quanto a vida que conhecemos e amamos, talvez até mais real. E nesse plano intermediário, algo extraordinário acontecia. A consciência se expandia, transcendendo os limites do corpo físico. Memórias de toda uma vida, e às vezes, até mesmo de vidas passadas, surgiam com uma clareza cristalina e uma presença, uma entidade que muitos descreviam como um ser de luz, emanando amor e sabedoria. Oferecia uma perspectiva completamente diferente sobre a existência, sobre o propósito, sobre o significado de tudo. Mas espere, porque o que estou prestes a revelar muda completamente tudo o que você pensava saber sobre esse espaço, sobre essa jornada. Raymond Moody não foi o único a mapear esse território misterioso. O Dr. Michael Newton, um psicólogo clínico renomado, que dedicou 30 anos de sua vida conduzindo regressões hipnóticas, documentou mais de 55.000 sessões, onde pacientes descreviam, em detalhes surpreendentes, suas experiências entre as vidas. E o que Newton descobriu era consistente demais para ser mera coincidência. Pessoas que nunca haviam lido sobre experiências de quase morte, pessoas de diferentes cantos do mundo, descreviam o mesmo processo, os mesmos lugares, as mesmas etapas, como se estivessem seguindo um roteiro cósmico. Segundo Newton, quando a alma se desprende do corpo, no exato momento da morte, ela passa por uma série de fases, uma progressão inevitável. Primeiro, há a separação, o momento crucial em que a consciência percebe, com um choque de realidade, que não está mais ligada ao invólucro físico. Muitos descrevem essa sensação como olhar para baixo e ver o próprio corpo, ali, imóvel, inerte. Depois vem a transição, o famoso túnel de luz que Moody documentou em centenas de casos. E o túnel, meus amigos, não é o destino final, é apenas a passagem, a porta de entrada. E o que se encontra do outro lado do túnel? Isso é o que realmente importa. Newton descobriu que, após a transição, as almas são recebidas por guias, seres de luz, seres de puro amor, que as conheciam antes mesmo de nascerem. Alguns são parentes falecidos, que aguardam ansiosamente o reencontro. Outros são o que ele chamou de mestres espirituais,
entidades elevadas, de grande sabedoria. E esses guias conduzem a alma por um processo transformador que mudou para sempre a forma como eu e como você pensamos sobre a morte, a revisão da existência. Você já ouviu a expressão ver a vida passar diante dos olhos? Pois bem, não é mera metáfora, é literal e acontece, inevitavelmente, nesse espaço entre as vidas. Segundo os estudos pioneiros de Moody e Newton, nesse plano intermediário, a alma revive cada momento significativo da existência que acabou de encerrar. Mas não apenas do seu ponto de vista limitado, não apenas com os seus sentimentos. Você sente profundamente o que os outros sentiram por causa das suas ações, cada ato de bondade, cada gesto de compaixão, cada palavra, dita ou não dita, cada oportunidade perdida. Um estudo notável, publicado na prestigiosa revista Frontiers in Aging Neuroscience em 2022, encontrou evidências neurológicas concretas para corroborar essa experiência transcendental. Pesquisadores da Universidade de Michigan documentaram ondas gama intensas e surpreendentemente sincronizadas nas regiões do cérebro associadas à memória e ao processamento visual, precisamente durante os momentos finais da vida, como se o cérebro estivesse literalmente reproduzindo toda a experiência de vida, em alta velocidade, como um filme cósmico. Mas a revisão da existência não é sobre julgamento, pelo menos não do tipo que as religiões nos ensinaram a temer. Os pacientes de Moody e Newton, consistentemente, descreviam essa experiência, não como uma punição cruel, mas como um aprendizado profundo, uma oportunidade preciosa de compreender o impacto de suas escolhas, de suas ações, de suas palavras, no tecido da realidade. E aqui está algo que vai te fazer repensar tudo o que você sabe sobre a vida e a morte. No plano intermediário, o tempo não funciona da mesma forma que aqui. Ele se dobra, se distorce, se expande. Pacientes descreviam passar o que parecia dias, semanas, até anos, nesse estado de consciência expandida, enquanto na realidade física, apenas minutos haviam se passado. E durante esse tempo, decisões cruciais eram tomadas. Decisões sobre retornar ou seguir em frente. Decisões que moldam o destino da alma. Isso explica algo que sempre intrigou os pesquisadores, algo que desafia a lógica convencional. Por que algumas pessoas têm experiências de quase morte e outras, simplesmente, não têm? Porque algumas retornam, agarradas à vida, enquanto outras escolhem seguir em frente, para o desconhecido, segundo as pesquisas perspicazes de Newton, no espaço entre as vidas. A alma se autoavalia, ela pondera, ela reflete, ela se pergunta: eu terminei o que vim fazer? Existe algo ainda por completar? Alguma lição a ser aprendida? Algum propósito a ser cumprido? E baseado nessa avaliação honesta, íntima, uma escolha consciente é feita: voltar para o corpo e continuar a jornada, com seus desafios e oportunidades, ou seguir para o próximo estágio, para uma nova aventura. Essa perspectiva muda completamente a forma como entendemos a morte. Não é um fim aleatório, um evento fortuito. Não é um destino impressionado por forças externas. E uma transição consciente, parte de um ciclo maior que a maioria de nós esqueceu. Mas tem mais. E o que vou revelar agora é talvez a descoberta mais perturbadora de todas as pesquisas de Raymond Moody. O plano intermediário não é apenas um lugar de transição, é um lugar de planejamento.
Os pacientes do Dr. Michael Newton descreviam consistentemente sessões de planejamento no plano intermediário, reuniões com entidades espirituais, onde a próxima vida era discutida. Desafios eram escolhidos, lições eram definidas. Até as pessoas que encontraríamos eram combinadas antes do nascimento. Parece loucura, era o que eu pensava quando li pela primeira vez. Mas a consistência dos relatos é impossível de ignorar. Pessoas de diferentes continentes, diferentes décadas, diferentes origens, descrevendo o mesmo processo, o mesmo tipo de reuniões, o mesmo tipo de escolhas. E isso levanta uma pergunta perturbadora. Se escolhemos os desafios antes de nascer, por que escolheríamos sofrer? Por que alguém escolheria uma vida difícil? A resposta que emerge das pesquisas é surpreendente. No plano intermediário, a perspectiva é completamente diferente. O que parece sofrimento daqui, parece oportunidade de lá. O que parece tragédia daqui, parece lição de lá. A alma vê a vida como uma escola e as dificuldades como os exercícios mais valiosos. Não estou pedindo que você acredite nisso cegamente. Estou apenas relatando o que milhares de pessoas, independentemente, descreveram após visitar esse plano intermediário. Mas lembra quando mencionei que 40% dos pacientes do estudo AWARE-2 relataram alguma forma de consciência durante a morte clínica? Há um detalhe que os pesquisadores enfatizaram que a maioria ignora. Essas experiências eram diferentes de alucinações, diferentes de sonhos, diferentes de delírios causados por falta de oxigênio no cérebro. Os pesquisadores concluíram que o cérebro moribundo, ao desligar seus sistemas normais de inibição, pode estar abrindo acesso a novas dimensões da realidade. Dimensões que são normalmente filtradas pela consciência ordinária. Pense nisso. O cérebro não está criando essas experiências. Ele está parando de bloqueá-las. E se o plano intermediário sempre existiu? E se sempre esteve lá, esperando? E nós, com nossos cérebros funcionando normalmente, simplesmente não conseguimos percebê-lo. Essa é a hipótese mais radical que emerge das pesquisas de Raymond Moody. O plano intermediário não é algo que acontece depois da morte. É algo que existe paralelamente à vida. Um território que coexiste com o nosso, separado apenas pela barreira da percepção normal. E quando o cérebro para de funcionar, essa barreira cai. E vemos o que sempre esteve lá. Agora, você pode estar pensando que tudo isso é especulação, histórias bonitas, mas sem base científica sólida. E eu entendo. Eu também era cético. Mas então encontrei os casos verídicos. Casos verídicos são experiências de quase morte, onde o paciente descreve eventos que aconteceram enquanto estava clinicamente morto. Eventos que não poderia saber. Conversas em outras salas. Detalhes de procedimentos médicos vistos de cima. Números de série em equipamentos que só poderiam ser lidos de determinados ângulos. O Dr. Bruce Grayson, da Universidade da Virgínia, documentou centenas desses casos. E o mais perturbador é que alguns deles envolviam pacientes completamente cegos desde o nascimento. Leia isso de novo. Pessoas cegas desde o nascimento relatando experiências visuais durante a morte clínica, descrevendo cores, formas, rostos que nunca haviam visto. Como isso é possível se a experiência é apenas uma alucinação do cérebro? A resposta simples é que não sabemos. A ciência ainda não tem explicação para casos como esses. E essa falta de explicação é, paradoxalmente, a evidência mais forte de que algo real está acontecendo.
Um dos casos mais documentados é o de Pam Reynolds. Em 1991, ela passou por uma cirurgia cerebral radical onde seu coração foi parado, seu sangue drenado e sua temperatura corporal reduzida a quase zero. Por todos os critérios médicos, ela estava morta. Mas quando acordou, descreveu com precisão os instrumentos usados, as conversas entre médicos e detalhes da sala de operação que não poderia ter visto ou ouvido. Esse caso se tornou um marco nas pesquisas de Raymond Moody, porque desafiou todas as explicações convencionais. Mas voltando ao plano intermediário, o que realmente acontece lá? As pesquisas de Dr. Michael Newton oferecem o mapa mais detalhado que temos. E esse mapa é surpreendentemente consistente através de culturas e épocas. Segundo o Dr. Michael Newton, após a morte e a transição inicial, a alma entra em um processo de recuperação. Especialmente se a morte foi traumática ou se a vida foi particularmente difícil. Existe um lugar que muitos pacientes descrevem como uma espécie de hospital espiritual. Um espaço de cura onde as feridas da vida são tratadas antes que a alma prossiga. Depois da recuperação, vem o reencontro. Amigos, familiares, amores de vidas anteriores, todos estão lá. E o reconhecimento é instantâneo, mesmo quando as formas são diferentes. Porque no plano intermediário, você não reconhece pelo rosto, reconhece pela essência. Muitos pacientes de Raymond Moody descreveram esse momento como o mais emocionante de toda a experiência. O momento de perceber que a separação era ilusão, que todos aqueles que amamos e perdemos estavam ali, esperando, que a morte nunca os levou de verdade. Mas nem todos os reencontros são fáceis. Alguns pacientes relataram encontrar pessoas com quem tinham conflitos não resolvidos. E nesses encontros, algo interessante acontecia. A perspectiva ampliada do plano intermediário permitia ver a situação de todos os lados. Entender o porquê dos conflitos. E muitas vezes, perdoar. Perdoar e ser perdoado. No plano intermediário, isso parece acontecer naturalmente, porque quando você vê a situação completa, sem as limitações da perspectiva humana, o perdão se torna inevitável. Após os reencontros, vem o que Dr. Michael Newton chamou de reunião com o conselho. Diferentes pacientes davam diferentes nomes. Alguns chamavam de anciões, outros de mestres, outros simplesmente de guias. Mas a função era similar. Uma revisão profunda da vida que acabou e um planejamento da próxima. Nessas reuniões, segundo os relatos, a alma analisa seus progressos, examina as lições aprendidas e as perdidas, e define objetivos para a próxima jornada. É aqui que as grandes decisões são tomadas. Qual será a próxima vida? Quais serão os desafios? Quem serão os companheiros de jornada? E essas decisões, segundo o Dr. Michael Newton, são tomadas pela própria alma, não impostas, escolhidas. Sei que isso pode parecer muito para processar. A ideia de que escolhemos nossas vidas, nossas dificuldades, até nossas tragédias, é confrontadora. Mas antes de rejeitar, considere a alternativa. Se a vida é aleatória, se sofremos sem razão, se a morte é o fim absoluto, então nada faz sentido. Não há propósito, não há crescimento, não há significado. Mas se existe um plano intermediário, se a morte é uma transição e não um fim, se escolhemos nossos caminhos como parte de um aprendizado maior, então tudo muda. O sofrimento ganha um novo sentido. A vida encontra seu verdadeiro propósito e a morte perde o seu terror. E isso, segundo o próprio Raymond Moody,
é a maior transformação que as experiências de quase morte provocam. Não é apenas a certeza da vida depois da vida, é a transformação da nossa relação com a vida. Estudos mostram que pessoas que vivenciam experiências de quase morte retornam profundamente transformadas, com menos medo da morte, mais apreço pela vida, menos materialismo, mais compaixão, menos foco em bens materiais e mais foco em relacionamentos. Dr. Ricardo Viana, um renomado cardiologista brasileiro, que estudou sobreviventes de parada cardíaca por mais de 20 anos, documentou essas mudanças em centenas de pacientes e descobriu algo fascinante. Essas mudanças eram permanentes, não eram apenas uma euforia passageira. Eram transformações fundamentais de valores e prioridades, que duravam décadas. E aqui está o ponto mais interessante. Essas transformações não dependiam de quanto tempo a pessoa passou morta. Alguns pacientes que estiveram clinicamente mortos por apenas alguns minutos tiveram transformações tão profundas quanto aqueles que ficaram mortos por um tempo maior. O que isso sugere? Que mesmo um breve vislumbre do plano intermediário é suficiente para mudar uma vida para sempre. A duração não importa. O que importa é ter visto, ter experimentado, ter tocado, mesmo que por um instante, essa realidade maior. Mas agora, preciso abordar algo que muitas pessoas perguntam. Se o plano intermediário é tão pacífico, tão acolhedor, por que voltamos? Por que não ficamos lá? As pesquisas de Moody e Newton oferecem respostas consistentes. A maioria das pessoas que retornam descreve uma de duas situações. Ou foi informada de que sua hora ainda não havia chegado, que havia algo a completar, ou recebeu uma escolha e decidiu voltar. Geralmente por amor a alguém que deixaria para trás, filhos pequenos, parceiros, pais idosos. O amor parece ser a força mais poderosa que nos puxa de volta do plano intermediário, mais forte que a paz, mais forte que a luz, mais forte até que a curiosidade de ver o que vem depois. E isso nos ensina algo profundo sobre a natureza da existência. O amor não é apenas uma emoção, é uma força tão real que pode atravessar o limiar da morte e trazer alguém de volta. Você provavelmente conhece pessoas que sobreviveram a situações impossíveis, acidentes que deveriam ter sido fatais, doenças terminais que misteriosamente regrediram. Talvez você mesmo seja uma dessas pessoas. As pesquisas sugerem que, nesses momentos, algo acontece no plano intermediário. Uma decisão é tomada, uma escolha de continuar. E essa escolha é frequentemente motivada pelo amor. Mas, e quando a hora realmente chega? Quando não há retorno? Os pacientes de Newton que exploraram esse território durante a regressão hipnótica descrevem uma continuação natural do processo. Após as reuniões com o conselho espiritual, após o planejamento da próxima vida, há um período de preparação e quando tudo está pronto, a alma escolhe sua próxima encarnação, escolhe os pais, escolhe o corpo, escolhe as circunstâncias iniciais e então começa a jornada de volta. Mas aqui está algo que muitos não sabem. Segundo Newton, a alma não entra completamente no corpo no momento da concepção. Ela vai se conectando gradualmente, visitando o feto, acostumando-se ao novo veículo, até que, em algum momento entre os últimos meses de gestação e os primeiros momentos após o nascimento, a conexão se completa e, nesse momento, o véu cai. As memórias do plano intermediário se apagam e a nova vida começa.
Isso explica por que crianças muito pequenas às vezes falam sobre vidas anteriores, ou descrevem detalhes sobre o plano intermediário que não poderiam saber. A conexão com aquelas memórias ainda não foi completamente cortada. Dr. Gabriel Souza, da Universidade de Minas Gerais, documentou mais de 2.500 casos de crianças que relatavam memórias de vidas passadas. E em 70% dos casos, os detalhes fornecidos pelas crianças puderam ser verificados. Nomes, lugares, datas, eventos históricos. Coisas que uma criança de 3 ou 4 anos não poderia saber. Esses casos são a prova mais direta que temos de que algo sobrevive à morte. De que o plano intermediário não é apenas uma experiência de transição, mas uma realidade onde a identidade continua existindo entre uma vida e outra. Agora, depois de tudo que revelei, você pode estar se perguntando: e então, o que eu faço com essa informação? E essa é a pergunta mais importante de todas. Raymond Moody, depois de 50 anos estudando a morte, oferece uma resposta simples. Viva como se o plano intermediário fosse real. Porque se for, e todas as evidências apontam que é, então suas ações importam. Não porque Deus vai te julgar, não porque existe punição ou recompensa, mas porque você vai se ver. Na revisão da existência, você vai sentir o impacto de cada escolha que fez. Cada gentileza será sentida do ponto de vista de quem a recebeu. Cada crueldade também. Cada momento em que poderia ter ajudado e não ajudou. Cada palavra dita e não dita. E não haverá escapatória. Não haverá desculpas. Haverá apenas a verdade completa, vista de todos os ângulos. Isso não deveria te assustar. Deveria te libertar, porque significa que você tem total poder sobre sua experiência futura. Cada ato de bondade que pratica agora é uma semente de paz que vai colher no plano intermediário. Cada momento de conexão autêntica que cria é um reencontro garantido do outro lado. A morte deixa de ser algo a temer, passa a ser algo a se preparar, não com medo, mas com intenção, não com negação, mas com consciência. Você acabou de descobrir o que 50 anos de pesquisa revelaram sobre o mistério mais antigo da humanidade. Poucos têm acesso a essas informações de forma tão direta. E se você chegou até aqui, provavelmente não foi por acaso. Quando você apoia esse trabalho através do Super Thanks, você não está apenas fazendo uma doação, você está se tornando parte de um movimento que traz luz para o mistério mais profundo da existência. Você está ajudando a espalhar informações que podem transformar a forma como milhares de pessoas veem a vida e a morte. Não é obrigatório, não é esperado. Mas se essa jornada pelo plano intermediário te tocou de alguma forma, considere clicar naquele botão. Considere fazer parte dessa missão. Agora, como você vive diferente sabendo o que sabe? A resposta mais comum entre os pacientes de Moody era simples, com mais presença, menos preocupação com coisas materiais, mais atenção aos relacionamentos, menos medo, mais amor. Porque se o plano intermediário é real, então essa vida é apenas um capítulo importante, mas ainda assim, apenas um. E o que importa não é quanto você acumulou, é como você amou, como você serviu, como você cresceu. Os pacientes que visitaram o plano intermediário e retornaram descrevem uma mudança fundamental de prioridades. Antes da experiência, muitos estavam focados em sucesso, dinheiro, status social. Depois, essas coisas pareciam triviais.
O que realmente importava era conexão, era propósito, era fazer a diferença na vida das pessoas. E a maioria relatava que essa mudança não era um esforço forçado, era algo natural. Uma vez que você vislumbra a perspectiva do plano intermediário, não consegue mais levar a sério as coisas que antes pareciam tão importantes, tão absolutamente importantes. Então, aqui está a minha pergunta para você. Você precisa morrer para ter essa perspectiva? Ou pode escolher adotá-la agora, enquanto ainda tem tempo nesta terra? Enquanto o sol ainda brilha para você? As pesquisas do Dr. Raymond Moody sugerem que a maior tragédia não é a morte em si, mas sim viver uma vida inteira sem despertar para o que realmente importa. É chegar ao plano intermediário e perceber que passou décadas focado nas coisas erradas, que desperdiçou um dom inestimável. A boa notícia é que você está assistindo a este vídeo. Você está buscando conhecimento. Você está se perguntando. E isso já é um despertar, um passo em direção à luz. O plano intermediário não é apenas um destino final, é um lembrete de que a vida é preciosa demais para ser desperdiçada com futilidades, de que cada momento é uma oportunidade divina, de que cada pessoa que cruza seu caminho é uma alma em jornada, assim como você, uma alma buscando o caminho de casa. Agora me conta nos comentários. Você já teve uma experiência que fez você questionar o que existe além desta vida? Um sonho vívido? Uma sincronicidade impossível? Uma sensação de presença de alguém que já partiu para o céu? Aquele ente querido que te guia e te protege? Comenta entre vidas se você acredita que existe algo além do que nossos olhos podem ver. Ou compartilhe a sua experiência aqui nos comentários. Cada história compartilhada ajuda outros a despertar. Ajuda a reacender a fé. E se você está passando por luto agora, se perdeu alguém querido recentemente, deixe eu te dizer algo importante. Segundo tudo que as pesquisas do Dr. Moody revelam, a separação é temporária. O amor que você sente não é desperdiçado. Ele atravessa o plano intermediário, a distância, e será correspondido no reencontro celestial, no paraíso. A morte não é o fim, é apenas uma porta, é uma passagem. E do outro lado dessa porta, alguém está esperando, alguém que te ama incondicionalmente. Que a paz do plano intermediário te acompanhe sempre e que o conhecimento que você recebeu hoje transforme a forma como você vive cada momento desta vida preciosa. Que a fé te guie e te fortaleça. Amém.